Pedimos a tua permissão para iniciar esses trabalhos, esse estudo, que o Senhor possa direcionar a Jacira na explicação e todos nós na compreensão. Que possamos a cada dia aplicar tudo aquilo que estamos aprendendo para a nossa evolução e para a evolução daqueles que nos rodeiam. Todo aquele que precisar do nosso apoio, que possamos estar estendendo esse aprendizado. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, que assim será. Bem, nós estávamos no capítulo 19 e a gente estava tendo a neta da dona Laura desencarnou, ficou 15 dias no umbral e foi morar com eles. E a gente tinha conversado porque a neta dela se encontrava no quarto, ela não foi almoçar, não fazia as refeições na mesa, e uma coisa assim muito interessante, né, para a gente relembrar, é que ela não era chamada para sentar à mesa porque ela ainda tinha algumas energias deletérias, ainda estava em profunda confusão e angústia por causa do desencarne, e todo o sentimento nosso, ele vai refletir no alimento. Então, essas energias poderiam comprometer os alimentos. Então, era um dos motivos que ela não estava à mesa com eles. E a gente conversou sobre isso, e isso é, mais uma vez, uma coisa importante para a gente não esquecer, que a alimentação, o horário da alimentação, nós devemos evitar qualquer tipo de briga, de confusão, de palavras inadequadas, né? Porque esse é um momento que esse alimento ele pode se tornar tóxicos para nós, como espírito, imagina como encarnado, né? Nesse momento a gente pode estar alimentando veneno. E é verdade, quando a gente come num momento de estresse, mal, provoca gastrite, a gente sente enjoo, a comida faz mal, tem dor de cabeça. Então, a gente até sabe disso, mas não junta as peças, né? Então, o André Luiz ficou... Lísias, mas os amigos foram lá para o banquinho, né, que a Eliana adora, e a André Luiz fica com a dona Laura em casa, depois do jantar, e ele vai lá visitar lá no quarto para conversar. Então, ele vai se apresentar, aí a avó dela, né, a dona Laura, fala: Heloísa tem estado inquieta, aflita, em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a falhar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo.
que de modo algum está preparada a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a essa convicção. Não seria justo exigir-lhe a vida brusca. Bom, é muito interessante. Primeiro que essa avó é super franca, né? Eu já só porque você cortou uma frase que eu acho muito importante. Posso falar aqui? Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Está cortando a ligação do Fábio. Ele está longe ainda. Deixa eu desligar esse fone, acho que eu dei o seu fone de ouvido. Espera aí, só um minutinho. Está me escutando? Vocês estão me escutando agora? Agora melhorou. Sim. Pois é. Então, é porque tem uma frase aqui, ó. Ele, um período que você deixou de falar, ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Entendeu? Aí pode continuar. Você estava falando, que aí tem tudo a ver com o que você começou a falar. Agora eu esqueci. Então, a dona Laura, ela foi, sim, curta e grossa, né? Ela não pôs panos quentes em cima da situação. O que aqui fica bem claro é que nós precisamos entender que a morte, de certa forma, ela nos desvincula desse vínculo carnal. E os maiores processos de obsessão, e a gente vai ver em vários livros do André Luiz mais para frente, quando a gente continuar nossos estudos, que o que provoca isso é o ciúme, é a posse, né? Apego, né? Esse apego de imaginar, e a gente até conversou da última vez aí, que se você ama mesmo a pessoa, aí você vai perceber que não é amor. Porque se você ama uma pessoa, você quer ver ela bem. Se você ama uma pessoa, você quer que ela esteja bem. Pediu o Fá para desligar o microfone dele, que está dando interferência. Meu microfone está desligado. Ah, tá. Aqui, ó. Então, tem uma história que eu li de um livro, eu não me lembro mais qual livro, de uma mulher que o marido dela tinha traído ela. E era um espírito muito já iluminado, né? Então, ele conheceu outra pessoa e chegou perto dela, e ele viajava muito. Ele chegou perto dela e falou que ia separar. Ela virou para ele e falou, olha, filhos estão pequenos, vamos fazer o seguinte, eu vou falar que você está viajando, e você vem aqui, dorme com os meninos e tudo, e até que eles tenham idade para entender, a gente não fala que a gente separou e você pode ficar com a outra pessoa. Eu só não quero que interfira na criação dos nossos filhos. E ela gostava muito dele, mas ele queria ser feliz e ela aceitou, mas só que ela pediu isso a ele por causa dos filhos. E nesse vai e vem, né, que ele vinha, chegava, falava com os meninos que estavam chegando de viagem, e ficava com os meninos, final de semana e tudo. Passou um tempo, ele veio pedir para ela para voltar. Aí, falando das ilusões, né, que ninguém nunca tinha amado ele daquela forma de querer a felicidade dele. Que ela realmente tinha esse amor por ele, que foi capaz de abrir mão dele para que ele fosse feliz. E, no entanto, ao contato com a outra pessoa, ele percebeu que a outra pessoa só estava interessada em outras coisas, em dinheiro, não o amava como ela o amava.
eu achei essa história maravilhosa, não sei onde que eu li, mas eu acho que é de uma sabedoria, sabe? Ela preocupar com os filhos, entender que o marido não mais queria ficar com ela, que ele queria ser feliz e dar esse espaço para a pessoa continuando tratando bem, porque ele não era posse dela. Eu achei, assim, uma história fantástica que eu nunca mais esqueci dessa história. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, aqui cabe muito isso, né? Da pessoa estar achando, primeiro, que quem fica vai morrer. Então, assim, o viúvo, eu não sei onde que nós vimos isso, né? Eu até comentei da outra vez, quem fica viúvo é quem desencarna, né? Porque quem fica aqui casa de novo, né? Quem vai para o plano espiritual é que vai ficar viúvo. Então, vou continuar. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse forçando a lei. Isso aí ela está falando do noivo, né? Morresse. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então, voltando àquele caso, se você ama realmente a pessoa, o que você quer? O que você vai fazer? Para que ele fique bem, para que a encarnação dele seja um sucesso, né? Então, se a gente não conseguiu, aí a gente quer que o outro também não consiga, que o outro também seja infeliz. E, além de tudo, além dela nós não temos o hábito da gratidão. Então, você imagina, eu desencarno, vou para a casa da minha avó, a minha mãe vai desencarnar, vai encontrar comigo, eu estou ali toda amparada e eu ainda continuo. É tão interessante, a Conceição tinha falado isso, como que nós não modificamos a nossa intimidade, os nossos sentimentos com o desencarne. Não existe milagre. Ô Jaciro, posso falar? Pode, claro. Isso aí, eu acho que remete lá tudo que nós já falamos aí para trás, lá que o nosso lar, ele como a Terra é uma cópia do nosso lar, então não é porque a gente desencarnou, ela desencarnou, ele foi para lá, que muda os sentimentos. A pessoa continua, ela só não tem o corpo físico, mas os sentimentos continuam os mesmos, o egoísmo, né? Tudo continua a mesma coisa. Então isso aí tem que ser. E com relação a isso aí, quanto ao amor, é o deixar ir, né? É o deixar ir. E eu acho assim que lá no nosso lar agora, com a dona Laura, ela vai ter muito aprendizado para se libertar dessa condição de egoísmo, porque é um egoísmo, né? Você querer manter aquele amor mesmo ela tendo desencarnado. Acho que é por aí, né? É isso mesmo, Norma, porque você não faz parte mais do mundo. Acabou, né? Acabou, você não faz parte mais do mundo. Eu estava falando, não sei com quem essa semana, a morte é uma coisa assim, impressionante. O meu irmão sofreu 2 anos, né? A gente passou 2 anos com ele, muito doente, tudo, ele desencarnou. Já vão fazer 3 anos agora em junho. E você tem que conviver com isso. A morte chegou e se eu morrer, eu não quero. Eu vou falar assim, nossa, agora eu morri e acabou, porque né, vocês vão ter que ficar chorando aqui, ninguém mais vai poder fazer
o estudo porque a Jacira foi embora. Não existe isso. A vida continua. E as pessoas até devem continuar, até por homenagem, né? Um de nós vai embora e fala assim, não, nós vamos continuar, que eu sei que isso aqui vai ser bom para a pessoa que está do outro lado, nós vamos vibrar positivamente para outra pessoa do outro lado, e a pessoa recebendo isso, se sentir grata, né, de estar recebendo essas energias. E nós, gente, quanto mais, principalmente nós espíritas, temos que colocar na cabeça, nós recebemos muito, então nós vamos ser muito cobrados. Eu comparo isso aí como, por exemplo, se você morasse em algum lugar e você tivesse que mudar, você tem ali aquele grupinho, aquele relacionamento com determinadas pessoas, você sai, faz as coisas, igual nós temos um grupo aqui. Vamos supor que eu mude para algum outro lugar e passam-se aí 2, 3 anos aí, eu volto. Então, para mim ingressar naquele meio ali, já vai estar tudo diferente, nada vai estar do jeito que eu deixei quando eu saí. Eu acho que é a mesma coisa, né, que acontece. Acho não, é a mesma coisa que acontece no plano espiritual. A vida, ela continua, as pessoas continuam exercendo as coisas, né? Exatamente. Nós, com o entendimento que nós temos hoje, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar atento a essas informações que a gente tem, porque na hora da nossa partida está dentro de nós. É por isso que Jesus falou, olha, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, o que está dentro de mim? Como que eu penso? Como que eu penso em relação ao meu marido, aos meus filhos, aos meus amigos, né? A tarefa, a minha família. Então, eu me lembro, assim, que eu sempre fiquei pensando, eu conversava com meu irmão, pense em Jesus, sabe? Então, assim, ele já estava em coma, mas pense em Jesus. Imagina você dando a mão a Jesus, porque a gente sabe que o Espírito pode estar ouvindo, né? Então, assim, se entregue a Jesus. Então, e é uma coisa assim que eu penso, assim, que se eu estiver morrendo, eu quero que alguém esteja falando isso comigo, e eu quero pensar nisso, né? De me entregar para Jesus, falar, Jesus, toma conta de mim. Né? Eu estou voltando, então toma conta de mim. E quando a gente faz isso, desapega, né? Fala assim, e a gente deveria sentir feliz. É tão estranho isso, que eu fiquei pensando hoje, caminhando, justamente nesse tema, eu vim pensando o que eu poderia falar, e eu fiquei imaginando assim, eu desencarnando e me sentindo livre, sabe? A gente deveria sentir livre. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. A morte deveria ser uma libertação para nós. E tu que ficou, né? Se sentir livre, não sentir mais dor, não sentir mais falta de ar, não sentir mais artrite, artrose, dor de cabeça, né? Não sentir o peso da gravidade e ser grata a Deus por tudo e essa consciência tranquila. Mas o nosso maior medo talvez seja esse desafio de não ter feito o que deveria fazer, né? A Heloísa, essa passagem aí da Heloísa, ela me faz lembrar assim, uma coisa muito interessante, porque a gente sempre acha que as coisas acontecem, né? A gente vem com aquela pergunta, por que eu? Né? Por que comigo? Né? O que Deus tem contra mim, né? E, na verdade, a gente deveria se perguntar, por que não eu? Né? Não é por que eu, mas por que não eu? Eu não sou mais, nem menos, nem diferente de ninguém. E com todo mundo acontecem as coisas. Por que não comigo? Ela estava prestes a se casar. Ela estava com a vida toda programada. Tinha um noivo, tinha todo um esquema.
e ela desencarnou. Então, assim, ela fica presa nisso. Por que comigo, né? Por que eu? Por que não o vizinho? Então, mas por que não ela? Se chega a hora de todo mundo. E chega a aprovação também para todo mundo. A gente tem o hábito de achar que a gente é mais bonito que o outro, ou mais merecedor do que o outro, e que as coisas não deveriam acontecer conosco, né? Lili, isso aí que você falou é interessante, porque as pessoas enxergam a dor só nesses momentos, né? Porque exatamente. Só a dor. Ninguém consegue enxergar o que eu preciso aprender né? Que é o que tinha que ser, né? Era o pensamento da gente. O que eu preciso aprender com isso? Mas a gente, nós estamos tão voltados, o ser humano em geral, está tão voltado para si mesmo, ele só consegue enxergar a dor, né? Exatamente. Eu passo por isso. Pode falar. Não, é por isso que é a pergunta, né? Por que eu, né? Por que comigo? Ou então, a gente deveria se perguntar, por que não comigo, né? Aceitar essa dor, né? E nós precisamos entender o seguinte, que nós estamos num planeta de prova e expiação, e nesse planeta de prova e expiação, todos nós vamos provar ou expiar. Então, não é A, B ou C, somos todos nós. E uns mais, outros menos, com que já conquistou espiritualmente, né? Missionários é um mínimo, né? E os missionários sofrem mais, né? Chico, segundo é informado, né? Ele já vem de várias encarnações, foi João Evangelista, foi Rousseau, foi Kardec, né? Foi Francisco de Assis, foi Kardec. Então, assim, ele tem uma história imensa e passou por aquilo, porque você tem que pagar até o último centil, até a última coisa. E não é só pagar, você tem que exemplificar. Porque Jesus sofreu não para pagar, ele veio para exemplificar como que você quita todos os seus débitos, né? Como que você acredita que a verdadeira vida é no plano espiritual e aqui ela é passageira. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui hoje também sobre esse processo de desencarnação, para a gente conversar um pouquinho, a gente não tem pressa, né, de terminar o livro, esse capítulo. No livro que eu estou lendo do Divaldo, Novos Rumos do Mundo de Regeneração, ele traz aqui para a gente o processo de desencarnação nesse momento agora do Covid, né? Então, ele vem trazer aqui várias que estão no hospital. Então, naquele hospital, eles começam a falar das pessoas. Algumas estão obsediadas, elas surtam, né, ao saber que estão com Covid e já estão no processo de obsessão, porque não estava tendo uma vida, né, mais correta, ou porque estavam com muito medo e os espíritos estão aproveitando o medo para trabalhar isso. Outros, o Covid, pegou o Covid por causa né, não estava se cuidando adequadamente. Outros, o Covid ficou grave porque
é um suicida indireto, pessoas que fumavam muito, pessoas que já tinham um problema pulmonar, ou pessoas que tinham outros excessos e que o COVID tinha morbidades, né, algumas doenças que facilitaram a morte, e eles falando de todo esse processo do desencarne. Então, a hora do desencarne é o momento que nós precisamos entender que nós temos que preparar. Aí, ele falando de pessoas que estavam super tranquilas, outras fazendo as orações, né? Outros que os obsessores estavam esperando só ele desencarnar, aí o espírito desesperado lá, e eles não podiam fazer nada porque estava vinculado àquele outro espírito. Então, assim, são várias formas de desencarne, várias formas de aceitação, casos belíssimos que contam também, inclusive de uma mulher que ela era uma trabalhadora, não sei se era espírita, mas ela já estava sabendo que ia morrer, ajuda uma enfermeira, né, a enfermeira já estava muito cansada, saturada, ela vai agradecer a enfermeira pelo cuidado, e a partir daí, ela passa essa missão dela, esse trabalho que ela fazia para essa enfermeira. E ela já sabia que ia desencarnar uns 2 dias depois. Existe, nesse momento, existe nesse capítulo, todo um estudo que a gente precisa fazer da nossa preparação. Onde que nós estamos neste momento? Como que está o desencarne nosso ou de um familiar? Hein, gente? Como é que é a pergunta? Como que nós estamos hoje, psicologicamente, para aceitar o nosso desencarne ou o desencarne de um familiar? Eu estou despreparadíssima. Não é? Porque, e eu vou criticar você? Não vou, não. A gente tem que pensar sobre isso. Porque, às vezes, quando uma pessoa adoece e fica muito tempo doente, nós conseguimos nos preparar para o desencarne da pessoa. Mas, por exemplo, a minha amiga, o marido dela teve Covid e desencarnou com pouco tempo. O rapaz tinha 40 e poucos anos. E eu falei para ela, não tinha mais o que falar para ela, ela me perguntou, Jacira, como é que eu faço? Eu falei, imagina que seu marido foi fazer uma viagem a trabalho em outro país e ele está construindo uma linda casa para vocês. E você vai cuidar bem dos seus filhos, você vai se preparar, porque vocês vão encontrar. Ela falou comigo assim, Jacira, eu nunca escutei uma coisa tão linda. Eu falei, graças a Deus, né? E ela, assim, e pessoas, ela gosta muito do espiritismo e tudo, e pessoas foram falando isso, dessa viagem, até a Norma citou isso agora há pouco. Sabe que os nossos entes queridos podem fazer essa viagem. E que nós vamos chorar, porque eles vão ficar longe, como a gente choraria se um filho da gente fosse para Tóquio, né, para a China, para não sei o quê, e a gente fosse demorar para ver, mas que a gente vai reencontrar de novo. A gente tem essa consciência, porque falar é uma coisa, gente. Eu falar isso para vocês é uma coisa. Agora, nós estamos.
Ô, Jacira, acho que tem muito a ver, sabe, com o que a gente já viveu em questão de perdas. Eu já perdi os meus pais, né? E perdi um irmão muito bruscamente, sem despedida, sem nada, porque ele foi assassinado. Então, eu acho que isso tudo vai fazer a gente ficar mais forte. Não que eu não me importe, né? Não tem nada, nunca. Mas eu acho assim, eu acho que se eu perder alguém hoje, eu sei como é que é o processo de um sofrimento desesperado e como que ele ameniza, sabe? Com o tempo. Então, isso também tem a ver que quando a gente, por exemplo, quando eu nunca tinha perdido ninguém assim, né? Eu perdi uma cunhada, né, que é mãe do meu filho. Eu estava na minha festa de formatura quando ela faleceu. Então, foi um processo muito dolorido. Depois, os meus pais, porque eu acabei de viajar, eles faleceram. Eu não pude despedir deles. E depois, o meu irmão. Então, eu acho que fortalece a gente pelo fato de saber que é uma despedida que é brusca, mas que aquela dor da perda, ela passa e fica uma saudade. Igual eu penso na minha mãe, eu lembro dos momentos bons que a gente teve, sabe? Eu lembro do meu pai, do meu irmão, eu não tenho esse sofrimento depois de anos, né? Lógico, depois de anos. Então, eu acho que quem não passou por isso ainda, quem não perdeu pai, né, não perdeu mãe, deve ser muito mais, acho que é muito mais difícil do que depois que a gente passa. O que vocês acham? Acho que pode ser isso também? Pode ter a ver? Eu vou te falar o que me falaram no GEVAN. A irmã do Fábio, em 2012, foi diagnosticada com câncer. E eu fui trabalhar em Campinas, e ela ficou aqui, ela fez tratamento e tal. Quando foi no final de 2013, ela começou, voltou muito forte o câncer e tudo, e eu parei de trabalhar em 2014, e eu combinei com ela, eu falei, Rose, vamos fazer o seguinte, eu vou, né? Aí ela falou, já não precisa. Eu falei, lógico que precisa, você não precisa passar por isso sozinha, até porque ela não só tem irmão, né? E eu não estava trabalhando. Então, eu fiquei no início do ano até setembro, o dia que ela desencarnou, e ela desencarnou nos meus braços, lá na Unimed. Foi um processo muito, muito, eu falo assim, de muito aprendizado. E depois, aí ela desencarnou em 2014. Em 2016, meu irmão adoeceu. E um dia eu estava muito abalada, eu fui até no GEVAN, passei lá no tratamento, e os espíritos viraram para mim e falaram o seguinte, que tudo que eu tinha passado com a minha cunhada foi para me preparar para o que eu estava passando e que eu ia passar com meu irmão ainda. Então, como a minha cunhada morreu nos meus braços, o dia que meu irmão morreu, eu fiquei lá com ele, até a Eliane ficou comigo também, fiquei até os aparelhos se ligarem. E foi um momento importante, isso que você falou tem tudo a ver. Aí a gente sabe que a dor ameniza, né? Que os anos vão passar e vai ficar a saudade. E a certeza, tem uma frase incrível que eu escutei o Haroldo Dutra falando uma vez numa palestra, e eu já postei isso várias vezes. O conhecimento da vida futura não nos livra da dor, nos livra do desespero, porque o desespero é que nos afasta de Deus. É lindo, não é? Todo mundo está chorando, aposto. Tô não. Não. Tô imaginando, tô não. Eu já tô imaginando, é isso mesmo. Eu acho que o fato da gente ter o conhecimento, e já ter passado pelo sofrimento, né, que o fato de essas pessoas foram as pessoas mais queridas da minha vida, né? Então, quando a pessoa ainda não passou por isso,
pensar que tem gente que desespera mesmo, pensa que não vai dar conta, vai morrer, né? Que não vai dar conta de continuar vivendo. Existe muito isso. Mas quando a gente passa e, né, vai, como se diz, isso vai amenizando, né? Eu consigo, por exemplo, assim, tem gente que chora de tristeza se sonhar com a pessoa que desencarnou. Eu não, quando eu sonho com alguém, com minha mãe, com meu pai, me dá uma alegria quando eu acordo, sabe? Uma felicidade, assim. Não, sonhei com meu pai, eu vi minha mãe. Eu acho que isso deve... Talvez também, eu não tenho certeza, mas o fato de eu ter conhecido o Espiritismo, né? Eu acho que isso pode ter me ajudado, né? Talvez, mesmo que eu não pense, daqui a um tempo eu vou encontrar com minha mãe, quando em algum momento, isso passa. Mesmo que eu não pense, né, como a gente fala, não raciocine isso, eu acho que isso está em mim. Né, que eu já aprendi, já penso assim, a qualquer momento, um dia eu vou estar com minha mãe, com meus pais, né, com os dois. Meu irmão, né, que o meu irmão também foi... Meu irmão foi muito querido, a gente tinha uma como é que fala? Uma sintonia muito grande, a gente estava sempre junto, ele me ensinou a dançar, muita coisa assim, que a gente, né, viveu, que eu acho que assim, hoje, por exemplo, tenho certeza, né, que não tem... qualquer pessoa hoje que eu perder, eu sei que na hora, eu acho que o momento da perda, ele é difícil lidar com ele, por mais que você souber, mas com o tempo, eu sei que isso vai passar. E eu tenho muito pensado nisso, na questão, né, se a gente for embora, a gente não quer ir embora, por quê? É pelo apego que a gente tem. A gente é pegado com as coisas, com as pessoas que a gente tem. Né? Por exemplo, como eu vivi com a minha cunhada, por exemplo, a minha cunhada saiu para ir no shopping e não voltou mais. Deixou dois filhos pequenos, que eu criei um e a minha irmã criou outro. O que eu aprendi na vida? A vida continua do mesmo jeito. Porque tem gente que fala assim, eu não posso morrer hoje porque meu filho é pequeno. Entendeu? Aí eu na mesma hora eu já penso, não posso falar essa pessoa, que a pessoa vai até, né, falar assim, vai insensível. Mas eu sei que a vida continua, tudo vai chegar a uma normalidade aqui na Terra. Entendeu? Então, assim, eu acho que o fato da gente estar aprendendo, estar estudando, nos ajuda, realmente, eu acho que a nossa doutrina ela ajuda a gente não sofrer tanto quanto a gente vê pessoas que não têm conhecimento nenhum disso, tanto que sofrem. Né? Eu li eu fiz vários cursos na área da psicanálise, né? E fiz um curso também, um tipo de pós-graduação lá no Mater Dei, e também fiz com tratamento, um curso com tratamento para tratamento de doentes terminais lá no Veracruz, né? Com câncer. E tem um livro que eu li que ele fala, é interessante, sobre a morte e o morrer. E tem um texto que fala que nem o sol, nem a morte pode ser olhados de frente. Cada um de nós, a gente consegue falar da morte do outro. Mas falar sobre a nossa própria morte é mais difícil. E a questão da morte e do luto é muito individual. Cada pessoa suporta a morte de uma maneira. É claro que nós que somos praticantes da doutrina dos espíritos, nós acreditamos que a morte não existe. Existe um consolo, como a Maria falou aí, de saber que a gente vai continuar ali no mundo espiritual, né? Mas é muito complicado falar sobre o nosso próprio morrer. É a morte do meu pai, do meu irmão, é do vizinho, é do fulano, é do ciclano, mas e a minha própria morte, né? É muito doloroso a gente pensar na nossa partida. Com o tempo, cada um de nós vai trabalhando isso, mas é muito
peculiar e muito individual, né? A gente falar sobre a nossa própria morte, mas é necessário. E a questão de... Porque, assim, quando a gente olha para o sol, quanto que o sol nos ofusca, né? E quando a gente olha para a morte, tanto que a morte também nos ofusca. E a gente tem que cuidar e ter muito cuidado com essa questão da morte quando a pessoa está enlutada. Tem pessoas que passam a vida inteira enlutada, não sai dos estágios do luto. Isso verdade. Verdade. Tem pessoas que passam anos. Eu conheço uma mulher que o marido dela morreu, tem 15 anos que o homem morreu. Aí ela foi na loja, quando eu estava com a loja ainda, foi na loja, começou a me contar, e para mim o negócio tinha acontecido ontem, entendeu? A sensação que eu tinha que o homem tinha morrido era ontem, uma semana. Aí eu falei, mas esse processo de luto é complicado mesmo. Tem quanto tempo que ele faleceu? Tem 15 anos. 15 anos. Você imagina esse espírito lá do outro lado? A aflição dele lá do outro lado. Eu acho que a pessoa fica daqui obsediando. Exatamente. O processo, eu falo para você sobre morte com muita tranquilidade, porque eu tive a graça de ter uma nova oportunidade. Então, eu acredito, assim, que eu tive uma oportunidade tão grande há mais de 30 anos atrás, que eu não tenho medo nenhum da morte. Assim, eu posso falar da morte com tranquilidade. E eu sonho algumas vezes que eu estou morrendo, que eu morri, que eu vejo meu espírito. Eu já sonhei isso. E eu acredito que nós precisamos trabalhar esse momento com a gente. Nós estamos passando por um momento tão importante no planeta, tão importante, e eu fiquei pensando sobre esse capítulo, eu li, achei assim tão simples a primeira vez que eu li. Depois eu vi a importância desse capítulo, dessa chegada dessa menina lá, para a gente, do momento que nós estamos vivendo, e fazendo uma correlação com o livro que eu estou lendo, que o Filomeno de Miranda vai mostrando alguns desencarnes no hospital, a forma como as pessoas... o processo da morte, o desespero de estar ali vendo do obsessor também, né? A pessoa está ali quase se desligando e aquele monte de obsessor esperando. Porque quando você está nos casos que ele fala que está tranquilo, aí tem um parente ali esperando, vem ali os amigos para fazer o desligamento e tudo, é diferente, né? Então, nós temos que nos preocupar com a forma que nós estamos vivendo, como que a gente está exemplificando aí para os nossos filhos, para os nossos amigos, para que eles também possam ter um momento de passagem interessante. E essas pessoas que estão passando agora isso, o sentimento de culpa, né? Aí eu conversando com a minha amiga hoje no telefone, eu estava até falando do caso do rapaz que me passou um áudio chorando, pedindo para oração. Ele até chegou a pegar umas cestas lá no Gevan, ficou desempregado e passando maior dificuldade. Foi até um caso que eu contei para vocês, que ele postou um vídeo
que o carro dele pegou e ainda quebrou, ele estava usando o carro para fazer Uber, entregar, ficar nas portas ali do sacolão, do supermercado. Aí agora a esposa dele, eu peguei mandou um áudio, eu até demorei para ver, falei, gente, tem que ver porque ele está querendo ele está querendo uma cesta. Aí ele chorando, eu até mandei o áudio para a Conceição, que a Conceição conhece ele chorando, pedindo para eu interceder, para eu orar pela mulher dele, e falou assim, que você é uma pessoa de bem, para você pedir para ela voltar para casa, para ela curar. Não foi isso, Conceição? Foi isso. Então, assim, eu fiquei assim, muito baqueada na hora dessa expectativa que as pessoas têm da gente poder orar, né, e é importante, a Conceição está falando da gente fazer esse culto no lar, eu acho que a gente tem que fazer mesmo esse culto, né, nem que seja uma vez por semana, para a gente vibrar em favor dessas pessoas, e olha o que as pessoas esperam, pede a cura, né, como se a gente pudesse fazer até um milagre. Agora, imagina o sofrimento dele e o sofrimento dela, né? Porque eles estão com um menino pequeno também. Então, a gente teria que encarar a morte igual algum tipo dos orientais, eu não sei falar agora quais são, né? Que encara a morte como um momento feliz, que chora na hora do encarne, né? Do nascimento, e faz festa na hora do desencarne, porque seria a hora de voltar para casa. Agora, é fácil falar, né, gente? Eu estou falando isso aqui com vocês, mas o momento de cada um, igual quando eu vou desejar, eu não sei o que é perder o filho, né, o que é a morte do filho, eu não sei o que é o marido morrer, né? Agora, já um irmão e um pai, eu já sei. Mas mesmo assim, como a Eliane falou, cada um, ele vive aquele luto, né, de acordo com sua crença, com seus sentimentos, e a gente não pode julgar o outro. Dá pano para manga esse estudo, não dá, gente? Dá sim. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Acho que é um assunto que a gente reflete muito. É uma coisa que, talvez, né, eu consigo falar mais fácil, igual vocês falaram, falar é uma coisa. Com a pandemia, várias vezes eu falei, acordei de manhã, estou vivendo o dia, converso com as pessoas e falo, hoje pode ser nosso último dia, amanhã eu posso estar lá na UTI, né, igual a gente vê muitos que estão lá, e não vão voltar, e muitas vezes nem pensaram nisso. De repente caiu doente, nem pensou. Nós já estamos tendo, eu acho que nós que eu falo, não é só nós que estamos aqui, não. Todas as pessoas que estão vivendo isso estão tendo a oportunidade de pensar, o que eu estou fazendo aqui hoje, e se eu for embora amanhã? Né? Amanhã que eu falo, não precisa ser amanhã mesmo, que amanhã você pode chegar lá, ser entubado, pronto, já foi. Você pode não voltar, né? Então, eu acho que a pandemia deu isso da gente pensar bem... Né, igual falar é fácil, mas eu tenho pensado muito nisso. Às vezes eu estou arrumando minhas coisas aqui em casa, eu penso, vou deixar isso aqui assim, porque eu não sei, né, de repente a gente pode não estar aqui semana que vem mais, sei lá, não sabe. Eu acho que eu vi a morte como real com a pandemia, eu vejo muito a morte hoje como real, é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, não vivia isso, né, que a gente pensa assim, como eu hoje tenho saúde, vou viver muito ainda, né, é claro que é o que eu quero, né? Não quero ir embora, não penso em ir embora, acho que eu gostaria de aprender muita coisinha, que eu acho que eu aprendi pouco, mas hoje eu tenho visto muito a morte como uma coisa real, de perto. Eu acho que a gente pode ir embora sim, porque a gente viu tantas pessoas que estavam bem, né, muito bem, e de repente pegou o Covid e foi embora. A minha filha trabalha no CTI, essa semana, eles estavam terminando de ajudar um homem. Ele ligou da Santa Casa para avisar que a mulher dele tinha acabado de desencarnar, para você ver.
um casal desencarnou praticamente no mesmo horário. Então, a gente não pensa nisso quando a gente está vivendo a vida da gente normal, comprando, ou época de Natal. Alguém já pensou nisso? Está chegando a época do Natal, aí está comprando, eu penso que pode não chegar no Natal? Não, a gente não pensa isso, né? Mas eu acho que a Covid fez a gente, pelo menos eu vejo que a Covid fez a gente pensar nisso. Eu posso não estar aqui mais em junho, né? Que sempre eu pensei assim, em setembro eu vou viajar, papapá. Hoje eu já penso assim, será que eu vou viajar em setembro? Entendeu? Eu acho que pode ser igual você falou, falar é fácil, né? Mas viver isso, realmente sentir é diferente. Igual a Lili falando, olhar para o sol e pensar na sua morte é diferente. Mas eu acho que a pandemia deu a gente esse momento, essa oportunidade de pensar nisso mais perto. O que vocês acham? Você ia falar, Norma? A respeito disso mesmo, eu estava escutando hoje uma pessoa falando que, inclusive sobre a morte, sobre a pandemia também, e eu achei interessante o ponto de vista, porque a gente tem medo da morte, todo mundo tem medo da morte, mas por que todo mundo tem medo da morte? Porque existe céu e inferno, existe um umbral. Lá você vai encontrar com os espíritos que querem te pegar. O inferno, você vai arder no mármore do inferno. Então, assim, foram umas crenças que foram colocadas na cabeça das pessoas. E ele estava falando, assim, que isso nada mais é... Aqui no filme do Nosso Lar, eu tive a oportunidade de assistir esses dias agora, para trás, que eu estou aqui à toa. E lá ele fala do umbral, eu não sei se vocês lembram dessa parte, que aquilo ali é uma coisa que ele construiu na mente dele. Aquele né? Então, assim, a gente constrói, a gente vive daquilo que a gente cria. Então, assim, se ele tivesse tido um outro tipo de vida, estudado a respeito, se esclarecido, e estudado sobre sobre o próprio ser, como é que você lida com seus sentimentos. A Lili pode até explicar isso aí melhor do que eu, porque ela, né, já fez tantos estudos. Então eu acho que a gente cria, então esses medos partem daí. E, inclusive, hoje eu estava escutando o Haroldo e ele ainda fez uma pergunta assim: como que nós estamos nos preparando para a morte? A gente tem os conhecimentos que a gente tem tem trabalhamentos, e apesar disso tudo, como que a gente está preparando para a morte? Então, assim, a gente tem N ferramentas na mão, a gente sabe que a gente cria as coisas, então a gente tem a tendência de levar tudo para o lado mais feio, né? A gente nunca procura levar a coisa para o lado mais bonito. E outra coisa que desencarne que eu achei interessante, ponto de vista, ele falou assim que muita gente fala assim, que com a Covid estão desencarnando os espíritos que são ruins, espíritos que fizeram coisas ruins aqui na Terra, a Terra está sendo limpa, está passando por uma transformação. Ele falou assim, gente, não é nada disso. Estão desencarnando pessoas que vieram programadas para desencarnar. Quando a gente estava no plano espiritual, nós concordamos em estar aqui na Terra nesse período de pandemia. Nós assinamos embaixo para estar aqui. Então, assim, estão desencarnando porque nós escolhemos estar aqui nesse momento. Algumas pessoas vão se contaminar e vão desencarnar. Então, ele colocou um olhar assim, ficou mais leve, sabe? E se a gente parar para pensar, eu concordei com ele. Eu achei um ótimo ponto de vista, porque é uma época da gente parar, pensar, analisar, raciocinar, e eu achei que faz sentido. O que vocês acham desse ponto de vista? Ô, Norma,
isso aí, eu acho até que é um egoísmo muito grande, uma vaidade. A gente está achando que vai morrer só gente ruim, né? Lógico que não. Todos nós temos um prazo de validade, e se chegar o momento da morte e a opção de morrer for o Covid, eu vou morrer de Covid. Se for, né? Isso aí independe, porque se fosse assim, o Isoldino, vamos colocar, o Isoldino, que era vocês conhecem aí, um médium, muito trabalhador, foi um dos primeiros que morreram com Covid. Elias quer falar? Já está terminando. Quero. Só complementar o que a Norma estava falando, né? Quando a gente fala, hoje, a gente tem falado muito sobre a morte. A todo momento, as notícias, né? Com essa pandemia, a morte virou como se diz? Um assunto. É a bola da vez, né? E assim, o tempo todo nós estamos falando da morte de alguém ou nós estamos com medo da nossa própria morte, né? É o fulano que pegou o Covid e eu estou aqui me resguardando para não pegar o Covid. Então, nós saímos de um movimento, antes pandemia, de um movimento muito egoísta. Eu estava escutando a Maria falando também. Antes a gente ficava se programando, a minha viagem, o meu passeio no final do ano, e aí eu fiquei pensando assim, a gente estava vivendo também um momento que a gente estava muito assim ligado ao princípio do prazer, o meu prazer individual. E essa pandemia trouxe a gente para um outro lugar. Então, assim, pensar na morte, esse movimento que a gente está fazendo hoje tem que ser, eu penso na minha morte para eu viver melhor e não para eu morrer. Então, a pandemia veio para isso. Nós vamos pensar na morte, mas é a tirada para a gente viver melhor, porque enquanto a gente vive melhor, a gente morre melhor, né? E a questão que ela estava falando do umbral, né? Lá no umbral é a nossa projeção mental, é aquilo que são os nossos medos. O umbral vai ser diferente para cada um de nós. Ali vai estar projetado os nossos medos, os nossos defeitos, as nossas angústias, né, para nos atormentar. Então, cada um vai viver um umbral diferente. O umbral não é igual para todo mundo, né? O que a gente tem que levar em consideração é isso, que pensar na nossa morte é a nossa oportunidade de investir na vida. Nós temos que pegar todo esse sentimento, eu não tenho medo da pandemia, eu não tenho medo do Covid, eu não tenho. Eu acho que se chegar a minha hora, é agora. Nós temos uma tia super doente, problema respiratório, ela é doente desde que nasceu. Ela é idosa, ela é surda, ela teve pneumonia, fora as doençadas todas que ela tem, ela pegou o Covid e está bem. Tô mentindo, Jacira? Mais ou menos. A irmã da mamãe, ela tá bem, dentro do quadro dela, ela tá bem. Então, gente, é claro, é óbvio, temos que tomar os cuidados, temos que usar máscara, temos que higienizar nossas mãos, mas sem pânico, sem desespero, porque a dor, né, da passagem, todo mundo vai ter, o sofrimento todo mundo vai ter, mas o desespero só vai ter quem não acredita, só vai ter quem não crê. Eu vou aproveitar essa fala da Eliane para a gente terminar aqui, mas inclusive sobre culpa. Então, nesse livro que a gente está lendo lá,
tem os cursos que eles estão fazendo lá para uma vida melhor, para as pessoas que vão reencarnar, para que as pessoas tenham mais higiene, mais cuidado, que vai ser uma geração mais, sabe, seja mais higiênica, que preserve mais a natureza. Então, a próxima geração, né, os sobrinhos pequenos, meus netos, né, os nossos netos, vão ser aquela geração e vai nascer mais gente já preparado no plano espiritual para cuidar melhor do planeta Terra. E a dificuldade da morte, principalmente, é porque as pessoas estão morrendo sentindo-se culpadas, principalmente aquelas que se sentem culpadas por não ter preocupado com o bem-estar do outro, que é um momento de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse e zelar pelo outro. Não é ter pavor. Eu não tenho pavor do Covid. Eu acho que eu não vou deixar as pessoas morrer de fome porque eu não posso ir no GEVAN por causa do Covid. Mas eu vou no GEVAN, eu vou com 2 máscaras, minha máscara de acrílico, vou me cuidar, mas eu não vou deixar de fazer a minha tarefa. Porque a culpa é que me leva para lugares tenebrosos e, como todo mundo sabe, o pensamento tem forma, tem peso, tem cheiro, e a minha casa mental, ela é construída de quê? Do meu pensamento. Não é isso, Léo? Exatamente. Pois é. Então, gente, olha, nós caminhamos pouco, mas foi bom, não foi o assunto? Sim, Foi. Muito bom. Foi ótimo. Eu tenho mais algumas coisas preparadas aqui para a semana que vem, falando também sobre desencarne. Eu acho que isso é bom para a gente entender esse processo, conversar sobre isso, porque a morte sempre foi um tabu muito grande. Por isso que tem agora os psicólogos que agora não, já deve ter muito tempo, né? Mas agora que eu estou vendo mais, aquelas pessoas, eu acho que a Eliane fez esse curso também, para o luto, né? Que estudou, não é? Para cuidar das pessoas em luto. Por quê? Porque é um momento de desgaste muito grande e de desapego, né? Então, gente, muito obrigada. Ô, Conceição, você faz a prece final para a gente, e para a gente vibrar por todos aqueles pedidos que estão lá no nosso grupo, pela Ellen, a esposa do Luiz, aquele que eu te passei aquele áudio, pelos nossos amigos, pelo Mauro. O Mauro e a esposa dele também estão com Covid. E a gente pedir por todos os nossos amigos aí, por aqueles que a gente não conhece, que estão aí guardando o leito, que Jesus possa abençoar a todos. Sim. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, imaginar uma luz, que essa luz seja azul, que essa luz seja lilás, que ela possa se expandir em nossos lares, nos hospitais, nos lares de todos aqueles que está hoje passando por esse momento difícil, está convivendo diretamente com a doença, também pelas pessoas que trabalham nos hospitais. Hoje é o dia acho que é internacional da saúde, então pedir também para as pessoas que trabalham, todas as pessoas, médicos, enfermeiras, os atendentes, as pessoas que trabalham no hospital, nem indiretamente não trabalham com os doentes, mas trabalham dentro do hospital, frequenta esse ambiente, que essas luzes possam invadir a todos esses lugares onde tem uma pessoa doente, mesmo que ainda esteja iniciando a doença, principalmente iniciando, né? A gente sabe que a pessoa hoje, quando pega essa doença,
ela deve ficar apavorada, que essa luz possa amenizar o momento da pessoa, possa levar tranquilidade, possa levar força, porque a gente não sabe, né? A gente só está de longe, não tem ideia, mas a gente tem uma ideia, né, do que eles podem ouvindo. Então vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, a todos os bons espíritos, ao doutor Bezerra de Menezes, que é nosso doutor, quem nós, rogar a todos eles, né, que possa ajudar a todos os nossos irmãos, os doentes, os envolvidos diretamente com esses doentes, não só os doentes da Covid, mas hoje todas as pessoas que estão doentes, né, se preparando, voltando, reencarnando. A gente fica só pensando, né, no fato de estar doente, mas está voltando para onde viemos, né? Todos nós vamos voltar um dia. Então, que eles possam ter paz, que eles possam ter força, que essa luz possa nos fortalecer para que possamos ter entendimento de tudo isso. Agradecer por mais esse momento de estudo, onde nós estivemos juntos, estamos nos fortalecendo e dando força um ao outro para que possamos ver esse momento com mais tranquilidade, ver com tranquilidade e passar essa tranquilidade para as pessoas que nos procuram. Que possamos ter força e passar essa força para as pessoas que nos procuram nesse momento. Todas as pessoas que nos pediram orações, o meu cunhado que retornou ao mundo espiritual, Laércio da Cruz Vitória, que retornou hoje, é o 7º dia, que todos recebam essa força, essa luz, essa energia que nós hoje vibramos para todos eles. Que o Pai, o Mestre Jesus, possa nos continuar fortalecendo todos os dias, hoje e sempre, e que assim seja.